Olá, Michele Taróloga por aqui. Voltei com a aula número 13, a carta de número 13. Aqui a gente pode ver várias crianças de vários tamanhos, de várias culturas, de vários status sociais, né? Vários tipos de crianças, meninos, meninas, crianças que a gente nota que são crianças que têm uma vida, um status, crianças que não têm isso, crianças de várias etnias. E é muito bacana quando a gente tem vários baralhos e a gente consegue juntar todas as cartas assim, ter essa visão mais ampla, né? Bom, carta da criança. O que a criança pode significar? Antes de tudo, a criança, obviamente, vai falar de crianças, de menores, de bebês, de primeira infância, de recém-nascidos, de crianças que dependem de cuidados de outros, né? Então, a gente com certeza está falando aí abaixo ali daquela linha da adolescência. Então, até uns 10, 12 anos, às vezes até um pouco mais, a carta da criança também vai aparecer. Às vezes você tem um filho crescido, ou a sua cliente tem, e quando ela pergunta do filho, naturalmente a carta da criança aparece no contexto. Mas isso não significa que aquela criança ou que aquele filho seja ainda pequeno, mas é só para sinalizar o vínculo, o laço, a maternidade. Então, na maioria das vezes, a gente vai ter como representação de infância, mas algumas vezes pode aparecer também para representar esses filhos, tá? E aí, além da criança, do bebê, do filho, pode representar um jovem, um sobrinho, um menor, pode ter a ver com questões relacionadas à babá e aos cuidados, quando aparece nesse contexto. A criança sempre vai falar do mundo infantil, do mundo dos pequenos. Muitas vezes a criança ela não precisa necessariamente ter vínculos de sangue, isso é um erro grosseiro. Muitas vezes essa criança ela representa sim a criança, independente dela ser biológica ou adotada, certo? Pode falar muito de gravidez, de doenças da infância, doenças contagiosas. A criança também fala de imaturidade, também fala aí de inocência, né, de uma certa fragilidade, de tudo aquilo que é pequeno, que é pouco, que é insuficiente, que é parcial, daquilo que ainda não está pronto, daquilo que ainda não está completo, né? A criança vai falar, além de tudo isso, aquilo que é temporário também, né? Devido ao tamanho. Pode falar de uma nova vida, de início, de começo e recomeço. Afinal de contas, a gente tem aqui uma nova vida, né? A criança, assim como o cão e as cartas relacionadas a animais domésticos, independente de ser cão, gato ou outra representação, as crianças têm em comum com a carta 18 a sinceridade, a honestidade, a lealdade e a verdade. Porque as crianças, dificilmente uma criança em tenra idade sabe mentir e dissimular, né? Geralmente as crianças são muito verdadeiras. E aqui a gente tem então a manifestação do amor verdadeiro, desinteressado, genuíno, enfim, tudo aquilo que a gente considera como sincero, puro, inocente. Vamos para a fichinha técnica então, que vocês estão esperando. A simbologia que a gente vai dar uma olhada aqui, a gente vai falar de renovação, a gente vai falar de vida nova, a gente vai falar da conexão das crianças com a Páscoa, com aquilo que é novo, com o renascimento, com os ovos, com a cegonha. Aí a gente entra na mitologia, né? A gente vai falar da história da cegonha que tem origem lá. A gente acredita que a origem da cegonha essa história começou ali pelo lado da Alemanha, né? A gente pode aqui fazer uma conexão com o deus Ganesha, que é um deus criança, né? A gente pode fazer conexão com Cosme, Damião e Dom, enfim.
As conexões são várias, é sempre possível a gente se identificar ou correlacionar um símbolo com outro símbolo. A vida é isso. A vida é feita de símbolos e a gente vai tentando montar os quebra-cabeças. Na astrologia, a gente vai falar do deus jovem, né? Que é Mercúrio, o jovem travesso Mercúrio. Bom, emocionalmente, a gente pode ter aqui carência, a gente pode ter alguém cheio de caprichos, de mimos, alguém muito melindroso, alguém que se melindra facilmente, alguém que tem muitas carências emocionais, que deseja ser cuidado, né? Que deseja chamar a atenção. Então, emocionalmente pode ser um pouco exaustivo lidar com alguém que tem uma carta como essa representando um adulto que se comporta como uma criança ou que sente como uma criança. Mentalmente, a gente vai ter imaturidade, irresponsabilidade, a gente vai ter a curiosidade exacerbada e, claro, a tendência a correr riscos e a não saber avaliar bem as situações e os riscos envolvidos nas situações. Sexualmente, a gente pode estar falando aqui de virgindade, de juventude, de adolescência, da falta de experiência e também da curiosidade, evidentemente. Espiritualmente, a gente pode estar falando de tudo aquilo que é puro, protegido, inocente. Materialmente, pode ser alguém que tem poucos recursos, pouca experiência, um salário pequeno, talvez que está fazendo um estágio ou que ganha menos do que gostaria, né? Profissionalmente, pode ser um trabalho com crianças ou relacionado à educação. A personalidade aqui tende a ser infantil, imatura e totalmente irresponsável, mas a alegria, com certeza, é uma marca. É a carta tema dos filhos e da reprodução, mas também de tudo aquilo que é novo, tá? Saúde, doenças contagiosas da infância, sarampo, cachumba e N outras doenças relacionadas à infância e relacionadas ao contágio de um para o outro. Palavra-chave: inocência e novo. O tempo, essa carta, ela fala de curto prazo e ela pode falar de marcas como o início do ano, o começo do dia, o começo da noite, certo? O começo de alguma coisa, ou a primeira hora ou as primeiras horas de alguma coisa, certo? Negativo, a imaturidade. A imaturidade, com certeza, é bem negativa nessa carta. E o positivo que a gente vai ter relacionado aqui é a autenticidade, é a verdade, é a sinceridade, né, que a gente pode esperar das crianças e dos inocentes. Bom, é isso. Espero que venha agregar para você. Vamos para a próxima aula.